Calatheia ornata, mais popularmente conhecida como maranta risca de giz, né? Isso depende do lugar onde você mora, mas as pessoas chamam ela de maranta de giz, risca de giz também. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. Já aproveita e me segue lá no meu Instagram, @Flor de Camomila. Esse galo tá sempre querendo aparecer. Não dá pra ver ele aqui, Ana. Vai mais de pertinho e mostra esse tal desse galo, gente, pra ver se dá pra aparecer. Porque esse galo, gente, quando começa a gravar, ele tá sempre aqui cantando aqui pra aparecer no vídeo. Coisas de interior, né? Então, gente, vamos falar sobre essa planta linda, maravilhosa aqui. Eu já coloquei uma lá na minha casa, gente, porque não dá pra ficar sem. Toda vez que chega uma plantinha aqui, tem que levar uma lá pra dentro de casa também, pra colocar lá junto com as várias marantas e calateias que eu tenho. Gente, quero saber de vocês se vocês já têm essa maranta ou se vocês têm alguma outra calatheia ou maranta. Se vocês têm alguma dificuldade para cuidar dessas plantas, deixem aqui embaixo nos comentários, na descrição desse vídeo, para que a gente possa estar conversando, trocando umas ideias, né? Trocando informações sobre as plantas, né? Porque cuidar das plantas, gente, é uma terapia. Se vocês também acham, gente, que as plantas é uma terapia, vocês também comentem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gente, então vamos falar sobre essa, e eu com meu gente aqui, né? Vamos falar sobre essa planta linda, maravilhosa, né? Como que eu cuido aqui dela? Eu vou mostrar para vocês o substrato que eu estou usando nela, como que eu faço quando essa planta vem aqui para casa, né? Como que eu cuido dela. Vou mostrar para vocês o substrato que eu uso. Eu uso aqui, ó. Vou pegar a bacia que eu já deixei preparado. Para quem gosta de plantar a planta, a gente sabe, né? Que precisa de um bacião bem grande para preparar o substrato, para preparar a terra, para plantar, para mexer na terra. Enfim, né? Para deixar os dedos bem limpinhos, assim, bem bonito, né? Então, eu faço essa mistura aqui. O que tem nessa mistura aqui? Eu estou usando perlita, casquinha de pinos, carvão e terra. Gente, também teve um tempo assim que eu também já plantei as minhas marantas também no esterco de vaca, com terra do mato e carvão, e elas também cresceram super bem. Então hoje eu estou usando esse substrato aqui e também percebi que elas estão gostando. Gente, lembrando que aqui eu falo experiências minhas, né? Coisas que eu faço no meu dia a dia. Se vocês estão alguma coisa que vocês fazem em casa e tá funcionando, gente, não vamos mexer naquilo que tá funcionando e que tá dando certo, né? Vamos sempre fazer para melhorar. Se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, então a gente vai estar fazendo isso. Então por isso eu gosto de compartilhar as coisas que eu faço. Para molhar essa planta. Então, chegou a planta lá em casa, como que eu vou manter esse substrato? Vocês estão vendo aqui, eu acabei de molhar hoje de manhã a minha planta. Vocês podem ver que aqui eu coloco o dedo na terra, ele tá bem úmido. Vocês dá pra ver direitinho, assim, não sei se dá pra sentir aqui que se tá bem úmido, pelo jeito dá, né? Então, eu vou manter o substrato assim, úmido. Olha só um bichinho aqui dentro, ó. É bem importante a gente sempre ficar observando, porque às vezes esses bichinhos aqui podem acabar prejudicando, né, a nossa planta se tem em excesso, né? Então, gurias e guris, o que que você vai fazer quando você trouxer a sua plantinha, a mais nova filhinha, né, a sua mais nova planta para sua casa? Vou mostrar para vocês o que que eu faço quando chega uma planta aqui em casa e o que funciona para mim e o que eu gosto de compartilhar com vocês. Então, eu vou replantar essa calatheia aqui. Então, nesse momento, gente, então antes de eu fazer o replante, eu já vejo que aqui tem uma coisinha feia de uma folha mais velha, então eu já faço esse corte, eu já tiro. E eu vou fazendo assim, vai apertando no vaso, e aí a gente vai poder mostrar para vocês como que tá as raízes, como que tá isso. Olha só, as raízes elas estão super boas. Então, eu não vou tirar todo o excesso de terra, olha só, vocês vão vendo, ó. Aqui a gente pode ver que ela também já foi plantada antes, né? Aqui, ó, tá vendo o brotinho novo que tá vindo? Aqui tem uma folhinha nova que já cresceu. Então, eu não vou mexer muito no substrato. Vocês estão vendo que aqui tem as folhinhas bem bonitas, estão bem... As raízes? É, gente do céu, tô falando raízes. Folhas, é raízes. Eu tava pensando nas folhas, a gente falando das folhas.
Ainda bem que eu tenho alguém que me ajude aqui por trás das câmeras. Então, aqui vocês estão vendo as raízes, elas são bem clarinhas, né? É assim que tem que estar as raízes das suas plantas quando vocês fazem o replante. Então, é o momento que a gente vai observar como são as raízes, né? Porque às vezes as raízes elas estão bem pretas, né? Então, isso quer dizer que a planta tá com algum tipo de deficiência. Então, eu vou colocar aqui nesse vaso aqui, no vaso número 3, e tem bastante furinho embaixo. Então, a gente sempre pega, pessoal, um vaso com furos, um vaso com drenagem, com furinhos para fazer. Eu vou colocar então aqui dentro o substrato. Eu não faço drenagem, tá, pessoal? Vou parar aqui a planta dentro. Já coloquei demais, então eu vou tirar um pouco. Para quem viu o vídeo da minha calateia Saturno, gente, ela tá linda lá no meu quarto. Eu vou mostrar depois nos stories, gente, no meu Instagram, para vocês verem. Essa daqui vai junto para lá, vai ficar do ladinho daquela planta. Então, lá vocês vão ver como que tá o desenvolvimento. Por que que eu peço para vocês me seguir lá no Instagram? Porque é lá no Instagram, gente, que eu mostro nos stories como é que tá as plantas, como é que tá se desenvolvendo. Depois eu vou mostrar para quem viu o vídeo da Jiboia Enjoy, gente. Vou mostrar para vocês como é que tá o desenvolvimento das raízes da plantinha lá no meu Instagram também. Olha só, então vamos preencher aqui todo o substrato, todo o vaso com esse substrato. Eu gosto de dar um pouquinho assim, uma apertadinha de leve, mas não precisa ser muito, para a planta ficar firme assim. A minha avó sempre dizia assim, que tinha que ficar firme aqui assim, ó, para ela não ficar balançando. Dessa forma ficava, a planta crescia, tinha mais facilidade para enraizar. Essa daqui parece que ficou meio torto. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Então, dessa forma, você vai fazer. O brotinho novo, que vocês podem ver que eu mostrei antes, eu não tampei ele. Eu deixei ele um pouco para fora. Porque eu percebi que elas não gostam, gente, de ficar muito fundo, assim, para dentro da terra. Elas não... você planta ela, assim, até uma altura, assim. Depois disso, você deixa essa parte para fora da terra. Olha só, então agora eu fiz o replante. E o que que a gente faz depois do replante? Então, eu rego a minha planta. Como que você faz isso, Ângela? Então, eu vou colocar um pratinho aqui embaixo para mostrar para vocês. Aqui eu trago sempre meu balde de água da chuva que eu tenho aqui. Na verdade, a gente tem uma caixa d'água, a gente com 5 mililitros que fica colhendo água do telhado. E ele fica lá no reservatório e a gente fez um encanamento para quando a gente abrir a torneirinha tem a água da chuva que sai lá daquele reservatório. Então, aqui eu vou molhar agora. Molha toda a extensão do vaso. Eu gosto de girar e molhando e girando assim. Vamos ver? Vocês estão vendo que já tá começando a sair água por baixo. Quando começar a água a sair embaixo, você já pode parar, porque já é o suficiente assim embaixo. Molhou todos os lados assim. Da próxima vez, quando você for colocar o dedo e para sentir como tá o substrato, na dúvida, a gente sempre coloca o dedo. Sempre deixa assim um úmido, que nem esse daqui que eu mostrei para vocês, ó. Tá úmido o substrato. Então, dessa forma, você vai deixar o substrato. Aonde que a gente vai deixar essa planta? Essa daqui, como eu falei pra você... deixa eu só falar mais uma coisa, gente, que eu já ia me esquecendo. Às vezes, quando a gente rega, vocês veem que o substrato dá uma descida, né? Aí, você vai lá e coloca um pouquinho assim por cima pra encher bem o vaso. Outra coisa que você pode estar fazendo em casa, gente, na verdade, que você não vai fazer... Vocês estão vendo a água aqui dentro? É fazer isso aqui. Isso daqui você não vai fazer, gente. Não façam isso. Por quê? Porque aqui provavelmente vai ficar molhado. Molhou todo o substrato. Amanhã também vai ficar essa água, vai ficar por vários dias até que escorrer toda essa água fora. Então, isso daqui a gente vai fazer com que a planta, as raízes fiquem úmidas. Fiquem molhadas. Ninguém gosta de ficar com os pés molhados, né, gente? Vamos botar, se a gente caminhar por muito tempo, ficar com um tênis, com um calçado molhado que vai molhar os pés da gente, a gente vai adoecer. Então, da mesma forma vai acontecer com as plantas, com as raízes, né? Então, coloca fora, deixa escorrer bem a água, eu vou deixar aqui do lado, para que depois, quando eu colocar o pratinho, já vai ter escorrido. Se não ter escorrido tudo hoje, eu vou colocar para escorrer até amanhã, para quando que ela for lá no meu quarto.
Então já, gente, a gente já fez o replante, a gente já colocou o substrato, a gente já viu como é que tá as raízes, a gente já deu uma olhada nas folhas, já tirou as folhas feias, já molhou a planta e agora a gente já não vai deixar o pratinho embaixo. E agora o que a gente vai fazer? Ver também o lugar que a gente vai deixar. Mas isso, gente, vocês já vão ter analisado antes de comprar a planta de vocês. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ver aonde que a gente vai, antes de sair para comprar a planta, a gente vai ver o ambiente que a gente vai colocar. Essa planta a gente vai colocar ela lá no meu quarto, aonde ela vai receber bastante claridade. Ela também, às vezes, essas outras plantas que eu tenho aqui, ó, essas outras 3 mudinhas, elas vão ficar aqui. Vamos mostrar para eles aonde que as plantas vão ficar. Então, aqui eu tenho um espaço, gente, onde eu tenho várias marantas, ó. Então, elas vão ficar aqui, todas agrupadinhas. Umas vão ficar aqui mais por dentro, as outras vão ficar aqui na frente. Então, é aqui, junto com as outras marantas e calateias, que elas vão ficar. E vocês podem perceber, gente, que essas aqui, olha só, elas não tem pontinha queimadas. Nem aqui tem uma parte que tá queimada, mas isso também faz parte da planta. Olha só essa triostara aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, não tem nada queimado, ó. Tá faltando água para essa planta, né? Então, isso é uma coisa bem comum, gente. Eu gosto de mostrar para vocês por quê. Porque além de cultivar, a gente também tem um espaço aqui. E olha só, isso daqui é um sinal, gente, que as calateias, as marantas dão quando falta umidade, quando falta água na planta, ela fica assim com a folha enrolada. Então, basta você dar água para a planta e 1 ou 2 dias ela já vai estar recuperada. Outra coisa é usar um umidificador. Então, você vai poder usar o umidificador, colocar uma bacia, um vidro com água aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês já lá embaixo na mesinha que a gente tá gravando. A gente colocou um umidificador, como que é o nome mesmo, Ana? Do negócio aqui com ver a temperatura do ambiente, um termostato, acho que é, né? Então, aqui a gente vê que nesse espaço aqui, gente, a temperatura tá 64. Mas o melhor Não, é que essa é a umidade, não é a temperatura. é a umidade, gente. Tô falando umidade, tô falando tudo atrapalhado, mas é a umidade. Ou 26 graus é a temperatura. É. Então aqui, gente, a grande maioria das marantas ficam aqui. Vocês estão vendo que elas estão recebendo um pouquinho de solzinho da tarde, no fim da tarde. Então, Agora é umas 5 horas. Então agora são umas 5 horas. Então na casa de vocês vão criar um ambiente mais ou menos propício, mais ou menos igual a isso para colocar as plantinhas de vocês. E agora vamos lá ver o umidificador, que eu vou mostrar para vocês o umidificador. Deixa eu buscar as plantas também, vou trazer de volta para mostrar. Aqui, ó, gente. Aqui a gente comprou há pouco tempo esse umidificador para colocar nas marantas e nas calateias, mas antes de ter esse umidificador, gente, o que eu fazia? Eu coloco as minhas plantas lá dentro de casa e o que eu fiz? Eu coloquei vários vidrinhos assim, quando tá muito quente, eu coloquei vários vidrinhos assim com água, aqui coloquei com jiboia, filodendro. Então, isso daqui, gente, também ajudou de alguma forma lá nas minhas plantas dentro de casa. E recentemente eu comprei, então, esse umidificador para colocar nas marantas e calateias. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês que eu percebi aqui em casa. Então, eu não sei, gente, na casa de vocês pode ser diferente, mas uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que a gente percebeu aqui em casa, a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, e o que aconteceu? No início, a gente borrifava muitas plantas, né, as marantas também. E o que a gente percebeu com isso, gente? A gente foi percebendo que as marantas, elas ficavam com as folhas finas, sabe? Ficava fino, ficava meio que enferrujado, assim, ficava meio que desgastado a folha. Sabe quando a gente percebe que uma folhinha, assim, ela tá mais fininha, assim, nas bordas? Isso foi que a gente percebeu. Mas, Ângela, então vocês vão me perguntar, mas, Ângela, eu não tenho nesse momento condições de comprar um umidificador. Porque o umidificador, gente, as marantas, elas adoram esse efeito assim. Vocês podem ver que ele só cria uma névoazinha por cima das plantas e elas não ficam desgastadas, não enferrujam, não tem problema nenhum com eu percebi assim que elas gostaram muito com esse efeito dessa névoazinha. Então, gente, eu fui lá dentro buscar. Então, se você não tem condições de comprar isso,
né, no momento agora. Mas se você gosta bastante de calateias e marantas, é um investimento que você vai fazer para suas plantas e elas vão ficar muito mais saudáveis. Então eu fui lá dentro, gente, buscar a primeira opção que eu já sempre tinha aqui. Sabe aqueles vidros de pepino, aqueles vidros de conserva, gente? Esse daqui veio lá da casa da minha mãe. Lá do interior eu trouxe para mim colocar aqui nas minhas plantas. E vou mostrar para vocês como que eu faço para colocar aqui, lá nas minhas marantas. Você vai fazer, vou fazer aqui, gente. É o mesmo esquema desse aqui, né? É o mesmo esquema. Você coloca todas as suas marantas e você vai colocando assim ao redor. Essa água aqui fica sempre úmido, né? É que nem a gente O ar fica mais úmido. O ar fica mais úmido, né, gente? Imagina se a gente tá dentro de casa, liga um ventilador, né? A pele da gente parece que dá uma secada, né? Porque falta, parece, aquela umidade no ar. A mãe sempre diz, quando tu liga o ventilador, tu coloca uma bacia de água na frente. Então, mais ou menos, a gente vai... eu penso, né? Eu acredito nisso, que fazendo isso daqui e já dá certo aqui na minha casa com as marantas, eu sempre gosto de colocar esse vidro com água no meio das minhas plantas. Lá também, eu também faço isso. No momento eu não tinha, então agora eu fui lá buscar para deixar lá junto, porque hoje o solzinho tá pegando ali. Outra coisa, gente, que eu também faço aqui em casa, aqui eu coloquei um paninho. Isso aqui é um método de prevenção. Então você vai olhar para suas plantas e de vez em quando, isso você vai dizer na sua casa quantas vezes você vai ter condições de fazer isso. Às vezes as pessoas me dizem assim, ai, Ângela, eu não tenho tempo de cuidar das plantas, eu não arrumo tempo, tá difícil, as minhas plantas estão feias. Para vocês terem uma ideia, gente, eu trabalho fora durante 8 horas por dia, então eu só venho para casa na hora do meio-dia, eu começo às 8 horas e venho em casa às 5h30. Então, as minhas plantas, elas ficam, eu quase tenho tempo no final do dia e nos finais de semana para cuidar das minhas plantas, mas durante a semana eu fico de olho para ver, tem um dia da semana que eu vou lá, eu limpo as folhas, eu vejo como é que estão as folhas, então você vai arrumar tempo para cuidar, você vai criar uma conexão com as suas plantas, você vai fazer uma troca de energia, porque quando a gente está cuidando das plantas, gente, parece que toda a vida da gente fica mais leve. Vocês não acham que cuidar das plantas é uma terapia? Conta pra mim, gente, aqui embaixo na descrição desse vídeo, se vocês também acham que cuidar das plantas é uma terapia. Então, você vai fazer isso daqui, a gente vai passar um paninho, é só um paninho com água, você vai passar de leve, vai fazer isso em todas as folhas, ó. Parece que fica mais brilhosa, é só água, gente, eu não passo nada aqui nas plantas. Então, o que eu quero dizer, gente, não deixe que a falta de tempo e o medo impeçam vocês de ter plantas em casa. Tudo a gente vai aprendendo. Aqui em casa também, gente, quando eu comecei a cuidar das plantas, eu tive muita dificuldade com certas plantas. E o que que eu fiz? Eu não fiquei com medo de cuidar das plantas. Teve plantas que eu não consegui cuidar, gente, que são as begônias rex. Então, na verdade, eu deixei elas de lado e parti para outras plantas. Tenho certeza que elas vão ser muito bem cuidadas por pessoas que têm mais afinidade com essa planta. Então, eu gosto muito de begônias, mas eu tenho aqui em casa as begônias bambu. Então, isso daqui, gente, você vai... Olha só como ficou legal. Então, isso daqui, ela ficou bem limpinha a folha. Você vai observar também se já não tem bichinho, nada atrás. Às vezes, as cochonilhas, elas adoram ficar, gente, aqui no meio. Aqui, assim, no meio. Você também pode pegar óleo de NEM, gente, e fazer uma prevenção de vez em quando, para borrifar o óleo de NEM aqui. Que isso também ajuda a prevenir cochonilhas nas suas plantas. Então, espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui. Agora já deu uma escorrida bem aqui no pratinho. Já podemos colocar o pratinho embaixo, mas eu vou ficar observando para ver se não vai sair mais água. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se vocês gostou desse vídeo, deixe seu like, comentem, não deixem de comentar aqui embaixo, porque a opinião de vocês, o comentário de vocês é muito importante aqui, não só para o nosso canal, mas para muitas pessoas que também, às vezes, também têm dúvidas, e a dúvida de você pode ser a dúvida de outra pessoa, então não deixem de comentar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até o próximo vídeo!